E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Daniel Almeida do canal Damic. E no vídeo dessa semana eu vou estar aí trazendo para o canal uma pequena prova de conceito que eu acabei desenvolvendo já há algum tempo, mas que eu só tive um tempo maior para conseguir escrever e preparar esse vídeo agora, que é demonstrar como os dispositivos IoT que a gente compra aí para estar controlando as nossas casas, residências, e que podem ser adquiridos em sites como AliExpress e até mesmo soluções aqui dentro do Brasil, estão sujeitas a alguns tipos de ataques, que são ataques bem simples e que te deixam meio que de certa forma expostos a vulnerabilidades que o dispositivo possui. Então, se você ficou curioso a respeito do vídeo e quer aprender um pouquinho mais a respeito disso, bora comigo! Bom, então basicamente a ideia de comprar essa lâmpada, em especial essa lâmpada em específico que tem algumas vulnerabilidades, surgiu devido a uma necessidade que eu vi. Na verdade, não bem uma necessidade, mas um capricho, já que a ideia era basicamente poder controlar o dispositivo pela lâmpada, ou se na verdade pelo smartphone. Porém, a gente tem aí uma grande quantidade de luminárias, de lâmpadas que fazem esse tipo de função, e a gente tem essas lâmpadas dos mais variados preços. Então, para não gastar muito e conseguir ter o resultado que eu queria, que era basicamente poder ligar e apagar a luz pelo smartphone, eu resolvi comprar e pesquisar, no caso, uma lâmpada com um preço menor e que me atendesse essa necessidade. E foi aí que eu encontrei essa lâmpadazinha que vocês estão vendo aí. Basicamente, ela tem um preço muito baixo, ela custa aí R$25, e você consegue controlar o dispositivo por um aplicativo que vai estar instalado no seu smartphone e controlar a lâmpada que vai estar conectada à sua rede sem fio. Então, basicamente, usando esses dois fatores, você consegue controlar a lâmpada pelo seu smartphone. E então, surgiu aí um pouco da ideia de que, pegando esse dispositivo, eu poderia, por exemplo, estar fazendo uma manipulação dele, integrando ele com outras coisas. Por exemplo, eu quero colocar uma fita de LED, eu quero colocar uma luz, e eu quero fazer uma integração de uma forma que, por exemplo, quando eu chegar em casa, a lâmpada vai acender automaticamente. O sistema, a aplicação que ela é fornecida pelo fabricante, não te dá a possibilidade de fazer isso. Porém, você pode aí construir sua própria automação de uma forma relativamente simples, usando um Arduino, um ESP8266, um ESP32, de forma que fique mais prático para você fazer isso. Então, a ideia é de tentar entender como o dispositivo funciona para tentar criar minha própria automação surgiu mais ou menos daí. E foi a partir daí que eu encontrei alguns problemas que eu vou mostrar para vocês. Então, o dispositivo que a gente vai tentar analisar, no caso que a gente vai hackear, é uma lâmpada sem fio, que tem em si basicamente uma alimentação, uma fonte de alimentação para os LEDs e para o chip Wi-Fi que é utilizado para estar comunicando com o smartphone. O chip Wi-Fi, nesse caso, nessa implementação, é o RDA5981, que nada mais é do que um SoC, ou seja, a gente tem ali um circuito, um sistema completo dentro de um chip, onde a gente tem processador, conectividade sem fio, memória RAM, e também tem algumas vantagens e algumas características, como algoritmos de criptografia já implementados diretamente em hardware e estruturas que auxiliam o desenvolvedor a estar aí criando aplicações com maior robustez e segurança. Eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi que o dispositivo não tinha um ESP8266, que para mim era o que eu esperava encontrar dentro da lâmpada, porém, vendo o datasheet do equipamento, do dispositivo, deu para ver que ele, além de ter uma capacidade de processamento tão grande quanto a do ESP8266, ele ainda tem um custo bem menor. Então, muito provavelmente a adoção desse dispositivo se deve a esses fatores, principalmente na questão do preço, já que o produto custa muito barato, então os custos finais precisam ser reduzidos. Então, sabendo de tudo isso, o que a gente vai fazer, basicamente, para poder controlar o nosso dispositivo de uma forma não convencional, é monitorar a forma como os dados são enviados entre o meu celular e a lâmpada, já que monitorando esse tráfego e encontrando eventuais falhas de segurança no fluxo de transmissão de informação, eu vou conseguir encontrar credenciais de acesso, vou conseguir encontrar pacotes de informação que vão ser utilizados para estar controlando o dispositivo sem eu precisar desmontar ele e hackear ele de uma forma mais bruta. Então, a ideia vai ser basicamente construir um cenário da seguinte forma.
Primeiramente, no primeiro ponto que a gente vai ter o nosso smartphone, ou tablet, ou equipamento que vai se comunicar com a lâmpada. Nesse dispositivo eu vou ter instalado uma aplicação chamada Packet Capture, que nada mais é do que um analisador de pacotes que vai ficar ali ligado na ponta do dispositivo, ou seja, do meu smartphone, e que vai coletar os pacotes de informação que vão ser trafegados do meu smartphone para a lâmpada. E dessa forma, possibilitando com que eu veja como é estruturado a comunicação. E a gente também vai construir uma rede sem fio, que no caso vai ser uma rede monitorada, já que a ideia dessa rede vai consistir basicamente em eu ter um notebook funcionando como ponto de acesso, porém rodando um aplicativo que me possibilite analisar os pacotes que estão sendo trafegados entre o smartphone e a lâmpada. Então, a arquitetura de encontrar informação de investigação é basicamente o smartphone, a lâmpada e um ponto de acesso configurado no meu computador, que vai estar me fornecendo informações sobre os pacotes que são enviados entre a lâmpada e o meu smartphone. Bom, então basicamente o que a gente precisa fazer agora para estar inicializando a comunicação da lâmpada com a rede sem fio é conectar a lâmpada na nossa rede Wi-Fi, que vai ser a nossa rede Wi-Fi que vai estar sob monitoramento, e o nosso smartphone, de forma que a gente consiga analisar os pacotes enviados tanto pelo Packet Capture quanto pelo Wireshark, que vai ser a aplicação que vai estar rodando no nosso computador. Então, basicamente eu criei a minha redezinha aqui e inicializei o dispositivo normalmente e conectei os dois na rede local. E então, a primeira coisa que a gente pode observar quando a gente abre o nosso analisador de pacotes dentro do Android é que os dados referentes à nossa rede e à nossa senha são enviados sem nenhum tipo de criptografia, ou seja, o seu SSID, que é o nome da sua rede, e a senha da sua rede vão ser trafegadas, vão ser transmitidas, no caso para a lâmpada, sem nenhuma criptografia, sem nenhuma codificação, ou seja, possibilitando, por exemplo, que através de um sniffer ou alguma ferramenta do tipo, essas credenciais possam ser capturadas aí durante a comunicação da lâmpada com o smartphone. Isso já se trata de uma falha de segurança, já que você tem aí credenciais que em teoria seriam privadas, sendo trafegadas de uma forma totalmente aberta para quem quiser ver. Porém, o objetivo desse vídeo é demonstrar uma falha um pouquinho mais crítica, mas fica aí na conta que já é um problema que poderia ter sido evitado utilizando algum tipo de criptografia para mandar esses dados para a lâmpada. Afinal de contas, o dispositivo tem capacidade de processar isso. Então, com o ambiente preparado para poder estar aí monitorando os dados e obtendo essas informações, basicamente eu construí uma regra bem simples no Wireshark que me dá todo o tráfego que acontece entre a lâmpada e o smartphone, basicamente considerando os dois endereços IPs que aparecem aí quando eu inicio a conexão deles na rede local. Porém, quando o filtro foi executado dentro do Wireshark, eu percebi que não tinha nenhum pacote na minha visualização. Ou seja, não existia, no caso, uma conexão direta entre o smartphone e a lâmpada. Então, muito provavelmente aconteceu duas coisas, eram possíveis no caso. A primeira era de que o smartphone não faz uma conexão direta com a lâmpada, ou seja, ele usa aí uma terceira entidade, que pode ser um servidor remoto, uma aplicação que está aí rodando na nuvem, que faz essa parte da comunicação com a lâmpada. Ou eu basicamente selecionei a interface de rede errada e acabei pegando aí um endereço de IP que não existe. Porém, fazendo um pouco mais de análise, e ao invés de selecionar o endereço IP e o endereço IP de destino, selecionando apenas um endereço IP, que no caso seria o endereço do smartphone, e eu encontrei um pacote que é um pacote bem interessante, que era um pacote no formato MQTT. O protocolo MQTT, para quem nunca ouviu falar ou não conhece, é um protocolo relativamente simples para quem quer trabalhar com IoT. A ideia desse protocolo basicamente consiste em construir um modelo de comunicação baseado em um Publish e Subscriber, que é um modelo arquitetural onde você utiliza aí tópicos para você estar fazendo a comunicação de vários dispositivos de uma forma muito mais simples do que você faria se você utilizasse aí outros modelos de aplicação. E além disso, ele tem uma carga de dados muito pequena, o que é muito bom quando a gente fala de dispositivo IoT, já que eles têm uma pequena quantidade de recursos computacionais, ou seja, a gente tem pouco espaço, pouca memória, e o uso do MQTT
acaba influenciando positivamente, já que ele é basicamente construído para esse tipo de aplicação. Então, foi a partir daí que surgiu uma ideia. Será que se eu tentar monitorar os frames de dados que passam do smartphone para o servidor e que chegam desse servidor na lâmpada, eu consigo construir uma aplicação que faz isso para mim em tempo de execução? E foi basicamente isso que eu fiz. Eu coletei alguns pacotes de dados utilizando o Wireshark, que faziam tanto a parte de comunicação do smartphone com a lâmpada, como da lâmpada com o servidor. E através desses pacotes, pude observar algumas coisas bem interessantes. A primeira era que o pacote, no caso, seguia uma estrutura bem simples, onde a gente tinha basicamente no MQTT o conceito do tópico, onde a gente tem ali analisado um nome que vai definir o seu dispositivo, ou seja, vai ser basicamente o caminho que o seu dispositivo vai procurar e vai monitorar para poder estar obtendo as informações, e a mensagem em si, que basicamente é uma carga de dados que o smartphone manda para esse tópico e que é consumido pela lâmpada. Então, basicamente, o que deu para perceber foi que quando a gente pega o pacote de informação referente a essa lâmpada, a gente tem uma estrutura que segue mais ou menos a seguinte padrão. A gente tem primeiramente a mensagem dev, que começa no início do pacote, um underline com um sub ou um publish escrito em miniatura, e depois disso a gente tem o MAC address do dispositivo, que nada mais é do que o endereço físico do dispositivo. Então, o padrão de comunicação utilizado pelo protocolo que a gente encontrou segue mais ou menos essa linha aí. A gente tem aí o nosso dispositivo, o nosso tópico do dispositivo, que é configurado quando eu faço a comunicação inicial dele com a lâmpada e com a minha rede Wi-Fi. E à medida em que eu crio essa comunicação, eu posso estar enviando essas mensagens utilizando o smartphone de uma forma bem simples. E esses dados podem ser vistos de uma forma também bem simples. Então, partindo daí, surgiu uma outra ideia. Bom, se eu já tenho esses pacotes e essas informações, será que eu consigo criar a minha aplicação, ou seja, um código, um cliente bem simples MQTT, capaz de fazer essa comunicação, extrair esses dados e, consequentemente, poder controlar essa lâmpada, ou até mesmo testar se outros dispositivos podem ser controlados seguindo esse mesmo padrão, esse mesmo esquema de construção do tópico e utilizando um pacote de mensagem semelhante? Então, foi mais ou menos aí que eu construí uma outra aplicação, um código em Python, que basicamente faz uma comunicação seguindo o padrão do tópico, que é o dev com o meu MAC address e, consequentemente, as mensagens para poder estar desligando e ligando o dispositivo, que foi o que vocês viram aí logo no começo do vídeo, onde a gente tem basicamente uma aplicação que é um loop infinito que fica ligando e apagando a luz quando eu quero. Então, basicamente, o que a gente pôde observar foi que, fazendo isso, eu pude controlar a minha lâmpada. Só que na prática, será que eu consigo controlar qualquer lâmpada que está dentro dessa infraestrutura, basicamente utilizando esse padrão de comunicação? Basicamente, em teoria, você não conseguiria fazer isso, já que, em teoria, quando a gente pega as credenciais de login do dispositivo, o que a gente encontra é meio que um login e senha para cada tópico, o que seria ali o comportamento padrão, que deveria, no caso, ter sido adotado por quem desenvolveu o produto. Só que na prática, quando você continua monitorando esses pacotes e principalmente você controla a comunicação dos dois pontos e vê o frame que a mensagem é utilizada para poder fazer o sinal de conexão com o servidor remoto, o que você encontra é basicamente um password e uma senha que é bem simples. E além disso, eles estão também em formato de texto simples, ou seja, eu não tenho uma codificação, uma criptografia em cima desses dados que possibilite com que esses dados possam ser trafegados de uma forma mais segura. Ou seja, não só a minha lâmpada está exposta ao problema nessa infraestrutura, mas praticamente qualquer dispositivo que está conectado lá está exposto a essa vulnerabilidade também, onde você consegue basicamente construir um tópico que vai estar associado a uma lâmpada utilizando o dev, o underline e o MAC address do dispositivo. Só que tem um pequeno problema nessa abordagem, que é o fato de que um MAC address não pode ser obtido de uma forma muito fácil, já que a gente está falando de outros dispositivos que estão conectados à rede. Porém, utilizando algumas técnicas bem simples, principalmente quando a gente fala de MQTT, é possível obter informações de outros tópicos, já que a rede que foi configurada nesse dispositivo é basicamente uma só,
e com isso você consegue controlar outros dispositivos, já que seguindo esse mesmo padrão e essa mesma lógica, eu consegui controlar o meu próprio. Então, basicamente a ideia era demonstrar essa prova de conceito e tentar até mesmo criar um alerta para quem tanto compra esse tipo de dispositivo, como também para quem usa, para quem desenvolve esse tipo de dispositivo. Já que se você deixa uma vulnerabilidade desse tipo aberta para qualquer pessoa ver essa informação de uma forma muito clara e muito simples, alguém vai eventualmente poder controlar a sua infraestrutura inteira de dispositivo e você não vai conseguir meio que corrigir essa falha. Já que como a gente está falando de um dispositivo que foi construído, entregue, e que muito provavelmente não tem nenhum protocolo de atualização embutido direto no firmware, você acabou deixando a sua infraestrutura totalmente exposta, já que qualquer um pode acessar copiando essas credenciais via internet, via análise de pacotes, e você meio que deixou também o seu dispositivo inutilizável se você for aí corrigir essas vulnerabilidades, já que ele vai parar de se comunicar com a rede e isso vai inviabilizar a sua aplicação. Bom, pessoal, então basicamente o vídeo dessa semana consistiu em tentar demonstrar como é relativamente simples você conseguir hackear uma aplicação IoT quando ela está exposta a algum tipo de vulnerabilidade. Sejam vulnerabilidades aí do lado do servidor ou vulnerabilidades do lado da própria aplicação. Eu espero de verdade que esse vídeo ajude você que está aí pensando em comprar um dispositivo e até mesmo você que desenvolve esse tipo de aplicação, já que, como a gente pode ver, é bem difícil você conseguir corrigir um ataque desse tipo, uma vulnerabilidade dessa, porque como o dispositivo já está pronto, você não consegue ali pegar ele e reprogramar, refazer o firmware. Então, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, se você gostou do vídeo e você tem alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, não deixa de postar aí nos comentários essa dúvida. E se você gostou, deixa aí o seu like. Se não gostou, deixa o dislike, mas deixa um comentáriozinho aí pra gente saber pontos positivos e negativos. E, por fim, mas não menos importante, se você curtiu o vídeo, não deixa de se inscrever aí no canal. E se você tem uma sugestão de dispositivo que você queira ver a gente tentar aí hackear e construir algo mais ou menos aí na mesma linha do que a gente fez com a lâmpada, deixa aí nos comentários uma ideia bacana, um projetinho legal, que eu vou tentar dar uma analisada e ver se é possível ou não, e fazer um videozinho seguindo essa temática, beleza? Então, de novo, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!